Senhor, no nome de Jesus, Senhor, nós viemos nesse dia pedir licença para entrar, Senhor, na Tua presença. Primeiramente, Senhor, queremos pedir perdão por nossos pecados, por nossas falhas. Perdão, Senhor, pelo sono inquieto, por algo, Senhor, que durante a noite não foi agradável, Senhor. Os pensamentos distorcidos, mas que Tu possas, Senhor, nesse momento, limpar a mente de cada um, em nome de Jesus. Colocar, Senhor, as Tuas palavras na mente, no coração das pessoas que vão estar assistindo, que vão assistir depois, mas que cada uma, Senhor, possa compreender, não o que nós falamos, o que a apóstola vai ensinar, mas o que está na Tua palavra. Em nome de Jesus. Porque a verdade é a Tua palavra. Porque nós sabemos, temos algum pouco de conhecimento, porque adquirimos na Tua palavra. E cada um, Senhor, cada pessoa que escutar esse vídeo, que estiver, Senhor, assistindo, possa, no nome de Jesus, compreender e buscar na sua vida, no seu dia a dia, a verdade e compreender as palavras no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ouvir um louvor, como de costume. O que está me preocupando é ver as coisas mudando, chegando onde chegou. Quando eu olho pro relógio, se Jesus não voltar logo, ainda vai ficar pior. É como o profeta disse, haverão dias difíceis, eles estão aí. Pelo andar da carruagem, são poucos que na verdade chegarão até o fim. Porta estreita se alargou e a porta bambeou um pouco até demais. Muitas coisas no passado que diziam ser pecado, agora já não é mais. Faço parte da igreja, mas abra os olhos e veja se é verdade ou não é. Revendo o que a igreja era, estamos perdendo a guerra. Acredite se quiser. Irmão, quando eu fiquei crente, tudo era diferente, dava gosto até de ver. A gente ia pra igreja, a fogueira estava acesa, não precisava acender. O fogo ia caindo, velho virava menino, sapateava no poder. Não precisava forçar para Jesus batizar, como hoje a gente vê. Hoje o povo anda medroso, acha ser escandaloso o poder pentecostal. Se opor
aqui os importantes e deixam falando só. Se a verdade tu falar, é capaz de alguém mandar lhe puxar o paletó. E é desse jeito, irmão Gilmar. Se tu falar a verdade, o paletó é puxar. Não é? Vamos pedir que depressa alguém se põe sobre a brecha, recomece a construção. De mangas arregaçadas, vamos entrar na empreitada, corpo, alma e coração. Vamos expulsar sambalate, levantar um estandarte, santidade ao Senhor. Só assim nossas origens possam voltar às raízes onde a igreja começou. Amém? Amém. Apóstolo, pode orar. Pai, eu venho diante de Ti, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, e eu quero Te suplicar, Senhor, perdão pelos pecados, nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas falhas. E todos aqueles também que irão ouvir, Senhor, que irão ver, nós te suplicamos o teu perdão, que tu limpes, Senhor, o entendimento, o preconceito, Senhor. Tira do entendimento, Senhor, toda a comichão que há nos ouvidos, todo bloqueio no entendimento, que possa entender a tua palavra como ela é. Pai, para isso, Senhor, não é o que vamos pregar, mas aquilo que é a tua palavra. Ela não esconde nada. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para isso, Senhor, nós te suplicamos que tu nos cubra com teu sangue, nos guarda, nos purifica, nos lava, nos santifica com teu sangue, Pai. E como instrumento nas tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora te suplicando, anulando, Senhor, o meu eu, as minhas vontades, o meu querer, os meus desejos, Senhor, e os meus direitos. Jesus, como instrumento eu me coloco nas tuas mãos. Usa-me para alcançar os corações. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, pastora Glória. A paz do Senhor, tudo bom? Glória a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho um personagem. Eu vou dar essa introdução porque a partir do momento que terminou, que Noé populacionou o mundo, então a Bíblia imediatamente ela dá um salto assim, não sei quantos anos, e começa a falar de Abraão, da chamada de Abraão. Ela passa por um processo de genealogias, de origens, e veio fulano, foi pai de fulano, que foi tal, fulano e Beltrano, até chegar em Abraão. E quando chega em Abraão, começa uma nova história, um novo relacionamento, um novo padrão de relacionamento de Deus com o homem. Então, nós vamos tentar falar aqui hoje na vida de Abraão, porque o Novo Testamento, ele proclama Abraão, ele é o pai da fé, ele é o homem escolhido por Deus.
A Bíblia fala muito de Abraão. E no Novo Testamento fala muito do exemplo do pai que foi Abraão. Mas Abraão deixou alguns traços na vida dele, no chamado dele. Os nossos pregadores, quando citam esses traços, eles citam assim, uma frase só. E nós vamos tentar mergulhar na vida de Abraão hoje, de Ló, e como os resultados das escolhas deles. Aquilo que eles fizeram, que escolheram, e qual a consequência que deixou. E nós vamos tentar ver isso. Nós não queremos deixar nenhum pensamento preconcebido, mas tentar mostrar o que a Bíblia deixa como traço da vida de Abraão e Ló. Nós vamos compartilhar a tela agora, e eu gostaria de perguntar. Compartilhar a tela. Deixa-me ver. Vocês estão vendo? O que é? Estou vendo. O que está escrito? Maldições hereditárias, né? Deus, Abraão e Ló, herança do pai da fé. Aleluias. Então, nós vamos tentar caminhar na Bíblia. Nós vamos... não vamos, talvez nós vamos ter que dividir essa palestra de hoje em 2 blocos para alcançarmos tudo, porque são muitos detalhes. Quando a gente fala de Abraão, tem muito o que falar de Abraão, mas há casos, há posturas de Abraão que são muito pregadas, que é o sacrifício do filho dele, nós já conhecemos, a prova da fé dele, o casamento, o filho que ele teve com a concubina de Sara, que a Sara não tinha filhos, era estéril, tudo isso a gente já ouviu falar muito dele. Mas hoje a gente vai ver os aspectos que estão lá, mas a gente quase não ouviu falar. E não só também hereditárias, não só no sentido de maldição, mas também no sentido de bênçãos, porque ele deixou muitas bênçãos para nós. E como nós estamos tratando de hereditariedade, e a primeira família, exemplo, o primeiro homem chamado por Deus e que fundou uma família, dessa família fundou um povo, desse povo fundou uma nação, dessa nação fundou o reino, desse reino veio Jesus. Então, nós temos que começar a ver nos traços do comportamento deles o que é que foi repetido negativamente, o que é que se repetiu nessa família, nesse homem, o que esse homem fez, que repetiu na família, depois se repetiu no povo, depois repetiu na nação. Então, é com essa expectativa que nós estamos vendo a questão de Abraão. Não é nada de desmoralizar Abraão, nem não é isso. É tentar entender que a minha família, ela é igual à família de Abraão. É tentar entender que a minha família, as minhas decisões, elas vão repercutir eternamente na minha família. Aquilo que eu decido, se eu sou um escolhido de Deus, um chamado de Deus para um negócio com Deus, o meu comportamento, as minhas decisões, a minha forma de agir vai repercutir em todos os meus descendentes. E nós vamos começar isso com Abraão. Como nós estamos vendo maldições, nós não vamos nos apegar muito às bênçãos,
porque as maldições é que a gente quase não ouve falar das decisões de Abraão. A primeira coisa, em Gênesis 11, 31 e 32, está escrito aqui: tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Nós podemos ver aqui nesse texto que Deus dá uma ordem específica para ele. Sai-te da tua terra. É para sair da terra, lá onde ele vivia. Da tua parentela, para também sair de toda a parentela. O que ele tinha era Sara como mulher dele, era para sair os dois. E da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações. Aqui eu faço a primeira observação. Pela primeira vez, Deus declara em sua palavra que o homem tem autoridade, poder para abençoar e para amaldiçoar. Essa bênção e maldição aqui que Deus está falando em relação a Abraão, não é só uma questão de falar mal de você, não é só uma questão de não te aceitar, não é só isso, não. Essa bênção e maldição aqui é todo o comportamento negativo que alguém tenha em relação a você. Toda decisão negativa, toda reação negativa que alguém tiver contra você, ele também terá a minha reação negativa. Ele também terá o meu comportamento negativo. Não é só porque quando a gente olha o texto, a gente tem como nosso hábito de lidar com maldições é uma questão só de palavras, as palavras dos nossos pais, as palavras das pessoas ao nosso redor. Eu sou uma peregrina na África. Eu sou uma estrangeira, digamos assim, na África. E a coisa mais difícil para um estrangeiro é ser aceito pelo povo local. E eu estou aqui no nome de Jesus há mais de quase 30 anos. Primeira vez que eu vim para a África foi em 91. E estou aqui até hoje, não saí mais, não tirei mais a minha vida da África. Estou aqui até hoje. Cometi erros, muitos erros, porque não tinha entendido o meu chamado. O dia que eu entendi o valor que eu tinha para Deus nesse processo da minha vida na África, eu mudei completamente meu comportamento. Eu mudei completamente a minha maneira de agir. Então, o que Deus está falando aqui para Abraão é o seguinte: olha, Abraão, você vai para uma terra que você não conhece, para um meio de povos que você não conhece, você não sabe a língua do povo, de muitos deles você não fala a língua deles, você não entende, mas saiba de uma coisa, que aquele que te abraçar, te aceitar, te proteger, te ajudar, estiver com você, eu vou estar com ele também.
E aquele que te rejeitar, que te esculhambar, que causar problemas para você, eu também vou causar problemas para ele. Eu sou estrangeira no continente africano e eu já vi Deus fazer muita coisa, até câncer eu já vi pessoas terem porque tocaram na minha vida. Já vi muita gente se separar porque tocaram na minha vida, se separar a família, porque fizeram fofoca. Já vi muita gente empobrecer, ficar quase louco, porque decidiram tocar na minha vida. Então, Deus, ele abençoa todos os enviados dele, ele dá essa garantia até o dia de hoje. Ainda tem muito o que falar aqui, mas nós vamos parar aqui para continuar. As lições que para nós, nos nossos dias atuais, para nós, igreja, que temos Abraão como o pai da nossa fé. Não posso saber quem, dentro da igreja, pode ser um enviado de Deus para uma missão específica. Por isso, tome cuidado com as pessoas que nós relacionamos, porque essa maldição não é Deus que está me amaldiçoando, não. Sou eu quem estou me amaldiçoando. Nós precisamos tomar muito cuidado quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo: não te precipite em pôr a mão sobre alguém, em elevar alguém. Pôr a mão quer dizer elevar, proteger, dar cobertura a alguém. Não se precipite. É exatamente uma das causas, é isso aqui. Pode ser alguém que está sobre o juízo de Deus, porque perseguiu um escolhido, amaldiçoou quem Deus estava abençoando. Então, a maldição volta para a pessoa, volta para o lar dela. Desculpe se eu estou falando alto, gente, que o assunto foi tão empolgante para mim que eu fiquei descobrindo essas coisas todas. Então, a pessoa precisa tomar cuidado. Nós, como igreja, nós não sabemos se quem está varrendo a igreja hoje não é um escolhido de amanhã, não é um enviado de amanhã. Nós não sabemos se a prostituta, se o travesti, se o transgressor hoje, que está chegando hoje na igreja, se ele não é um grande enviado de Deus amanhã. Então, a gente precisa tomar esse cuidado nos nossos relacionamentos, porque aí não é a pessoa quem está nos amaldiçoando, não. Nós já sofremos perseguição de uma igreja inteira, de um pastor inteiro. Um pastor nos perseguiu. E acabou no fim, antes da gente sair da Costa do Marfim, a filha do pastor morreu. E a igreja entrou em pânico, porque todo o corpo de obreiro nos perseguiu. Eles entraram, e houve obreiro que foi na nossa casa pedir para que nós orássemos por ele, para ele ser liberto. E eu toquei no assunto e ele disse: olha, todo mundo na igreja sabemos o que aconteceu com vocês. E cada um está procurando se proteger da maneira que pode. Então, não fomos nós que amaldiçoamos, não fomos nós que desejamos mal para ninguém. Foram eles mesmos, o mal que eles desejaram para nós caiu sobre eles. Essa bênção de Abraão veio sobre nós. Aleluia! E nosso número 2, é prudente tratar a todos com respeito, consideração e amor. É uma questão de prudência na questão de maldições. É prudência tratar as pessoas com e respeito. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Observação.
Em Atos 7, 2, 4, e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Nesse texto aí, nós compreendemos que lá no capítulo 11, o último versículo do capítulo 11, o versículo diz que o Abrão pegou Abrão, a mulher, e Ló e foi para Harã. Não, ele foi já no chamado de Abrão. E disse: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para esta terra em que habitais agora. Aqui nós aprendemos que o chamado de Abrão veio enquanto ele estava em Ur dos caldeus. Ele estava lá na terra dele, no meio da parentela, e o pai dele já saiu com eles. Dizem que o pai é que estava chefiando o bando que estava saindo da terra, porque o pai dele que saiu do texto. Aqui tem uma coisa, tem alguns segredos muito importantes. Abraão obedeceu a Deus saindo, mas a obediência foi parcial. Ela não foi total. Ele saiu. Abraão levou em sua bagagem o pai Terá e Ló, o sobrinho. Então, ele foi parcial. Hoje, nós vemos nas igrejas, no nosso ministério, nós precisamos, no nosso casamento, nós precisamos que nós chegamos em casa, na presença de Deus, tudo bem. Mas quem está na casa do Senhor, decide e põe qualquer um na sua bagagem, no seu ministério. E vamos ver, ele vai chamar uma maldição, uma desobediência para si. A desobediência é maldição. Abraão, ele obedeceu parcialmente, levou o Terá e o sobrinho. Somente depois da morte do pai, Deus falou, voltou a falar com Abraão. Olha aí o retardo que ele colocou no ministério dele. Lá em Harã, onde ele ficou com o pai, foi um lugar que ele enriqueceu, ele tinha o pai como protetor, que juntava a família, tinha essas coisas todas. Emocionalmente ele estava bem. E vemos as consequências da presença de Ló no ministério de Abraão. Nós vamos ver as consequências da presença de Ló no ministério dele. Deus não tirou da vida de Abraão o chamado dele. E à medida que ele foi se relacionando com Deus, Deus foi aumentando, foi acrescentando a medida. Mas enquanto ele não se desembaraçou totalmente desses, digamos, intrusos no ministério dele, ele não pôde conhecer os mistérios do chamado dele. Ele só conheceu depois que ele tinha, que saiu da vida dele, do chamado dele, essas pessoas. Deus ficou em silêncio com ele. Ele era um escolhido de Deus, ele tinha promessa de proteção. Então, ele não precisava do pai dele para protegê-lo, para guardar, para dar cobertura. Ele não precisava nem do sobrinho dele para ir com ele, para ter um núcleo familiar com ele. Aquela questão, a gente recebe uma responsabilidade na igreja, aí normalmente igreja é família, mas aí eu quero que o meu irmão, meu sobrinho, mas esse é o meu cunhado, nós
uma igreja que é uma igreja familiar, e nós sabemos como é difícil conduzir as coisas na nossa igreja. Por quê? Porque nós estamos lidando com os mimimis, com o tititi, é ostensivo ao nosso ministério, que chegaram ao nosso ministério. Então, isso não é bênção, isso é maldição, isso atrapalha, isso nos impede, isso nos bloqueia. Quantas vezes eu já tive que reunir com pessoas da minha família para passar lição, para poder ensinar o que a Bíblia estava dizendo, e coisas sérias, como adultério, como discussão, como brigas, mas era a minha família. Eu tinha que resolver essas coisas. Eu tinha que colocar harmonia. Então, foi o que Abraão sofreu, o ministério. Quantas vezes nós ficamos irados, porque a família se acha no direito de nos atacar, de nos prejudicar, de nos menosprezar, de nos diminuir, de nos colocar aonde Deus não colocou. A gente está com a visão de Deus, e a família não nos deixa esquecer de que nós não passamos do cocô, da pulga, do cavalo, do bandido. Então, é uma guerra constante, que é uma maldição que atrapalha o nosso ministério, que atrapalha a nossa vida com Deus. E Abraão, com o chamado que ele tinha, que hoje nós podemos ver, o chamado grandioso que ele tinha, ele foi também prejudicado porque obedeceu parcialmente. Aí nós colocamos no barco do nosso ministério, colocamos o marido incrédulo, colocamos musculoso, é todo tchan, 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 minha carne fica satisfeita, mas meu ministério morre. Colocamos no barco do nosso pai, nossa mãe. A minha mãe não gosta de oração, não gosta, é ranzinhos, é faladeira, mas ela está inserida no meu ministério. O meu pai, ele dá as viradinhas dele, mas está inserido no meu ministério. Então, isso é maldição. É maldição para o meu ministério, para a minha chamada. Lições que tiramos e consequências da presença desses dois personagens no chamado de Abraão. Deus voltou a falar com Abraão depois da morte de seu pai. Só depois que o pai dele morreu, que a cobertura do pai dele se foi que aí Deus voltou a falar com ele, segundo a Bíblia. Ló, veremos no decorrer do estudo o que aconteceu, as influências do ministério que sofreu e as dificuldades que Abraão enfrentou. Ele é o pai de todos os que são da fé. Abraão é o pai de todos da fé. Está em Gálatas 3, 6 e 9. E... Nossa, meu tempo já se foi. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gente, todos nós, Deus nos olha como filhos de Abraão. Todos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos enxertados na família de Abraão. Porque quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, ele está falando exatamente que antes vocês eram jambuzeiro bravo, mas foram enxertados. O apóstolo fala em Romanos, o apóstolo Paulo. É isso, é disso aqui, ó, que na fé nós estamos todos em Abraão, pela fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são de fé são benditos com o crente.
Abraão. Aí, gente, morre todo o discurso da hipergraça, que a gente não precisa fazer nada porque já foi feito na cruz. Se já tivesse sido feito, Abraão deixou a fé. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Para nos provar, para nos resgatar. Então, esse texto aqui, ele derruba, assim, para mim, já 40%, 50% da teologia que eu não tenho que fazer nada. Desse processo aí de maldições, de que eu não tenho que fazer nada porque Jesus já fez. Vamos caminhar mais um pouquinho. A palavra pai, aqui, tem o sentido de alguém que se fez um exemplo em área específica. Ele foi o exemplo. Em João 8,44 está assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Isso é Jesus falando com os judeus. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós vemos aqui nesse texto Jesus discutindo o problema da paternidade de Abraão, o exemplo de Abraão e o exemplo de Satanás. Jesus está colocando os pingos nos is para os judeus. Disse, não, vocês não são filhos de Abraão, vocês não seguem o exemplo de Abraão. Porque Abraão foi um homem de fé e creu naquilo que Deus disse para ele. B. Abraão é o primeiro homem a ser mencionado como sendo salvo pela fé. Ele teve fé e Deus o guardou, o protegeu. Com o relacionamento dele com Deus, a gente vai vendo o crescimento. Portanto, os que creem em Cristo para a salvação são filhos de Abraão. Primeiro homem a quem Deus usa como um exemplo disto. Em Gênesis 15:3 diz, porque o Deus, até Abraão, ele estava sendo um modelo do homem, era o próprio Deus. Deus estava lutando para trazer o homem de volta ao projeto inicial dele. Quando chega Abraão, inclusive Abraão, não, a arca, Moisés, não é Moisés, não. Noé, obrigada. Quando chega Noé, Deus muda esse relacionamento. Em Abraão, ele fixa o relacionamento, a forma de relacionar, e Deus fixa esse relacionamento. E aqui Deus diz, em Gênesis 15:3, disse mais a Abraão, eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Isso aqui, Saraí não podia ter filhos, e Deus estava reforçando as promessas para Abraão, depois que ele separou com Ló, e ele estava dizendo, o que vai ser de mim? E Romanos 4:3 diz, pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E Deus o chama o justo Abraão. Por quê? Porque ele creu na questão, principalmente na questão do filho, que ele ia ser o pai de uma grande nação. Em Gênesis 12:7-8, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar do Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Gente, a missão visível de Abrão
o que Deus chamou e deu como responsabilidade a ele, foi que ele tinha que andar na terra e estabelecer altares e adorar a Deus verdadeiro. Por quê? Porque aquela terra já tinha esquecido quem era o Deus verdadeiro. E Deus, a missão dele, a gente vai ver Abraão caminhando e fazendo altares e adorando a Deus. Muda outra situação, faz altares e adora a Deus. Essa foi a missão visível que Deus deu a Abraão. Você vai me adorar nessa terra. Você vai restabelecer o culto a mim nessa terra, porque eles já esqueceram de mim. Então, você vai restabelecer, porque enquanto você está restabelecendo esse culto, eu estou fazendo um projeto para a sua descendência. E Abraão, a missão visível dele foi essa. A missão visível da Maria na África é trabalhar na Embaixada do Brasil na África. Essa é a missão visível da Maria. E através desse trabalho, aí então a Maria vai fazendo aquilo que Deus vai dizendo para ela, para a apóstola Maria: faz isso, faz aquilo, eu te dou essa missão, intercede por fulano, vai, prega meu evangelho, forma intercessores, forma adoradores. Então, é encoberto pela embaixada, encoberto pelos altares. Deus foi trabalhando na vida de Abraão e mostrando no restabelecimento do culto na terra. A Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. O que eu vejo Abraão fazendo aqui é restabelecendo, acalmando esse gemido da terra, desse gemido de impurezas, de pecados, de sangue inocente derramado, de sangue inclamando, porque os pais queimavam seus filhos no fogo a deuses estranhos. Então, a terra estava contaminada e Abraão veio restaurando com os altares. E porque ele fez esse trabalho muito bem feito, Deus foi abençoando. Esse texto fala da missão visível de Abraão na terra de Canaã, estabelecer altares na terra, ou seja, fazer com que os habitantes e a própria terra fossem testemunha da presença do verdadeiro Deus Criador. Aleluias! Em Gênesis 12, 10 a 12, está assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te verem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Olha, ele tinha a promessa da guarda, a proteção de Deus, mas até esse momento ele não tinha tomado posse dessa proteção de Deus. Estava somente na promessa. Então, nós vamos ver aqui o que aconteceu com ele. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era sua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isto a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, tome-a e vai-te. Irmãos, isso aqui foi muito sério o que aconteceu aqui. Porque Faraó, a Sarai, ela adulterou. Porque olha aqui o que Faraó disse.
que é isto que fizeste? Porque não me disseste que era tua mulher? Por quê? Porque disseste, é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Por isso a tomei por minha mulher. Ela foi mulher do faraó. Isso aqui foi algo que custou muito caro para Abraão. Custou muito caro. Ele recebeu o dote de Faraó ter tocado na mulher dele. Ele recebeu cala-boca, que foi as riquezas que Faraó deu a ele. Ele recebeu isso, mas espiritualmente a missão dele quase foi destruída por causa disso aqui. Agora vamos ver por que é que Abraão caiu nessa cilada. Aprendemos que as provas vêm sobre todos, mesmo para aqueles que obedecem a Deus. Chegou a fome sobre a terra prometida. Primeira coisa que aconteceu, chegou a fome. E Abraão era o filho do papaizinho, não podia passar necessidade. Era o protegido do papai, segundo a posição dele, porque ele saiu com o pai dele. Ah, não, eu não posso passar necessidade, então eu vou para o Egito. O maior de todos os santos pode cair. Vitórias passadas não são garantia de vitórias futuras. Cada prova necessita de um exercício novo da fé. Abraão, ele esqueceu de exercitar a fé dele aqui na hora que começou o problema da seca. Quando as coisas começaram, o programa para faltar, ele se apavorou e tomou uma decisão. Um pecado leva a outra. Se Abraão tivesse ficado em Canaã, onde Deus o enviou, não teria sido tentado no Egito. Se ele tivesse ficado em Canaã, ele não teria exposto o projeto de Deus, não teria quase abortado o projeto de Deus. Só não abortou o projeto de Deus porque Deus é maior. E aqui, nesse fato de Abraão, nós vamos ver também o primeiro homem que se arrependeu. Nós vemos Ló com o filho dele não se... da arca. Noé com o filho dele não se arrependeu. Então, ele se estendeu para todas as familiares dele. E aqui, Abraão, ele se arrepende. É o primeiro homem que a Bíblia registra que se arrependeu. Ela não fala que Abraão se arrependeu, que ele foi pedir perdão a Deus, que ele se reconciliou com Deus. Mas à medida que a gente vai lendo o texto, a gente vê a mudança no comportamento de Abraão em relação a Deus e a mudança no comportamento de Deus em relação a Abraão. Nosso pecado pode servir de pedra de tropeço para outros. Esse pecado de Abraão... E já acabou, gente. Já acabou o tempo. Eu vou só terminar aqui. Esse pensamento nós vamos desenvolver melhor na próxima aula. Esse pecado de Abraão, ele influenciou negativamente a vida de muitas pessoas. E a gente vai ver isso no próximo domingo. O que ficou de maldição para todos os descendentes de Abraão nesse fato de ele ter descido para o Egito, ter decidido por conta própria, ido pelo Egito, porque teve problema na fome em Canaã. Amém? Podem abrir os microfones e falar, porque já venceu. Alô, pastora Glória? Amém. Oi, que tá bom.
Glória a Deus, uma bênção. Aleluia. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais livres e libertos nós somos, né? São alguns detalhes Aleluia. assim que fazem a diferença. Amém? É, Então, que Deus amém. abençoe vocês. Marta, Sim, a paz do Senhor, Glória. eu Tá ouvindo? estou te ouvindo. Ah, que bênção. Pois é, né? Então, assim, eu louvo a Deus, né, por todo esse ensinamento, porque Deus está trabalhando, foi o que nós dissemos aqui, né? Não é quantidade de pessoas, é quem necessita realmente o Espírito Santo que vai tocar, né? E que vai trazer. E com certeza, né, nós já estamos assim, eu estou tendo testemunho, né, de pessoas, né, que já estão se adequando a esse estudo, já estão fazendo autoanálises, né, de si mesmo, inclusive eu. A cada estudo eu paro para fazer um check-up, né? Aqui na estrutura, né? Estou aprendendo de Deus, né? E com certeza, assim, muitas atitudes nossas estão mudando, né? No nosso dia a dia, né? Pessoas já têm me procurado e com certeza, assim, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Deus colocou no nosso coração porque é necessário, né? A gente não pode, Aleluia. assim, igual você falou, né? Deus abençoa a gente, Deus traz a gente para uma missão. A gente não pode reter essas coisas, né? Que Não. são de Deus. Abraão tinha a promessa de comandar uma nação, de formar uma nação toda. E a nossa missão é levar os ensinamentos de Deus, os mistérios de Deus, né, para todos aqueles que são necessitados, né? E Deus está mostrando, está fazendo este canal, essa interlocução, e eu agradeço muito, louvo a Deus pela vida de vocês e por tudo isso. Aleluia. Quem é EM, que está com o microfone fechado? Edinaldo. Esse aí é o Edinaldo Monteiro. Rapaz, meu querido. Paz, pastora, tudo bem? Graças a Pela, Deus, tudo bem. pela primeira vez eu consegui ingressar aqui, que eu não estou muito acostumado com Skype. Primeira vez que eu consegui aqui conectar. Estudo maravilhoso, muito bom. Os demais eu tenho visto depois que todos já participaram, né? Que acabei pegando a gravação, mas hoje eu pude pegar um pouco ao vivo, né? Graças a Deus aí fomos privilegiados. A partir do próximo domingo já tentaremos entrar no horário devido, mas muito boa essa iniciativa da pastora de passar esse estudo para a gente, porque realmente é necessário. Essa cura de gerações, todos nós necessitamos passar por ela. Aleluia. Aleluia. Se todos já terminaram, pastora Glória, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu não gosto de passar do horário, não, porque inibe, né? Pastora Glória, pode orar por nós, por favor, que o apóstolo João foi ali. Amém. Oremos. Amantíssimo Deus, esta manhã, te agradecemos pelo dia, por tudo que o Senhor tem feito. Mas em especial, Deus, por essa ministração, Pai. O Senhor conhece os nossos corações e sabe o quanto nós necessitamos todos os dias de sermos curados, de sermos libertos, para sermos livres, Pai. Por isso eu agradeço pela vida da apóstola Maria, te agradeço pela vida de cada pessoa, cada amado irmão que entrou nessa manhã para assistir, para ouvir, e por aqueles que ouvirão depois também, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo cuidado do Senhor com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa geração. Te entregamos o nosso dia, que todos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Amém. Então, Amém. que Deus Eu vou cortar abençoe a gravação. Amém.